E aí, pessoal, tudo bom? Que Deus nos abençoe. Alexa, volume 2. Que Deus nos abençoe mais esse dia. Eu estou iniciando o dia aqui, sendo já guiado pelo Espírito Santo em ministrações e é muito lindo quando nós colocamos o nosso coração diante de Deus e pedimos a Ele no guia, me guia. Eu não quero fazer da minha cabeça, eu não quero fazer do meu sentimento apenas. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero me mover de íntima compaixão. Eu quero amar com o seu amor. Eu quero olhar com o seu amor. Eu quero agir. Eu quero falar. Eu quero abraçar com o teu amor. Eu quero ser guiado pelo teu amor. Eu quero transbordar desse amor. Eu quero ser cheio desse amor todos os dias. Esse é o desejo do fundo do meu coração e eu peço ao Senhor, Espírito Santo, testifica no coração desse irmão, dessa irmã, para que possamos amar como Cristo nos amou. Um amor que morre por nós, que paga o preço, que se dói por nós, mas que ressuscita e vem para nos salvar. Obrigado, Jesus. Porque um dia o Senhor sonhou com esse dia. O Senhor esperou com expectativas esse dia que cearia com os discípulos e depois se entregaria. E ontem, ao cear, nós lembramos disso. E eu te agradeço do fundo do meu coração, com a certeza de que a boa obra que o Senhor iniciou em nossas vidas, o Senhor há de completar, e eu te peço que assim seja com a minha vida, com a minha família e com esses meus irmãos que estão aqui comigo agora. Alcança cada uma dessas vidas, que você seja edificado pelo poder do Espírito Santo, pela transformação e modificação dos seus pensamentos e das suas atitudes, que você transborde em amor, que você sinta esse amor te completar. Se você não se sente amado, sinta-se amado agora pelo Pai. Se os homens e mulheres um dia te esqueceram, seu pai, sua mãe, se as pessoas não te trataram bem, se você guarda uma mágoa, se você não tem liberado perdão, libere perdão agora em nome de Jesus, para que esse amor possa ocupar todos os espaços, e a falta de perdão está impedindo que esse espaço seja ocupado. Então libere perdão e fala: Deus, preenche. Assim como o perdão é uma decisão, o amor é uma decisão, escolha amar, não carregar o peso, a amargura de não perdoar, não aprisione essa pessoa dentro de você, libera essa pessoa em nome de Jesus, e que o amor que excede todo entendimento, a compreensão humana, um amor que dá sem receber, possa preencher cada um desses espaços em nome de Jesus. Amém, Pai. Tá sendo assim. Vamos lá, continuando o livro de Marcos. Nós já lemos Marcos 10 e agora nós vamos ler Marcos 11 e estamos prestes a encerrar o livro de Marcos em Marcos 16. Então, faltam apenas, depois que acabarmos o livro, o capítulo 11, faltam apenas 5 capítulos. Vamos lá? Marcos 11. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram em Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele, e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou.
muitos estenderam seus mantos pelo caminho. Outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele, os que o seguiam, gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Aqui já entra outra parte. Nessa primeira parte, que foi a entrada de Jesus em Jerusalém, aquilo foi uma das profecias de que o Salvador viria assentado sobre um jumentinho. Em Mateus ele detalha melhor, ele fala que havia a jumenta, mãe, e o jumentinho. Então eram 2 jumentos. Só que Jesus se assenta sobre o jumentinho. E lá, quando nós compartilhamos esse mesmo trecho, falando desse jumentinho, eu falei da dificuldade que é sentar sobre um jumento, ainda mais um jumento novo, que ainda não foi adestrado, vamos dizer assim. E esse jumentinho, ele entendeu que Jesus era o mestre e ele permite que o Salvador o guie. E isso faz muito sentido para mim, porque por muito tempo eu fui um jumento não domesticado, não treinado, e eu não queria ser guiado porque eu achava que o meu caminho era melhor, as minhas decisões eram melhores, o meu jeito era melhor. No entanto, eu descobri que não eram e não são e nunca vão ser, porque eu não tenho a visão do alto. Ele quem tem a visão do alto. Então, humanamente é muita burrice, emocionalmente é muita burrice, espiritualmente é muita limitação escolhermos aquilo que nós queremos, falarmos para Deus: eu quero muito isso. Não, eu gostaria disso humanamente com a minha visão limitada, mas se não é do teu querer, eu não quero também. E uma hora eu vou entender por que não é para eu querer. E então eu vou falar aquilo que eu aprendi com o Luciano Subirá, que ele aprendeu com o filho dele. Eu quero querer aquilo que o Senhor quer. Eu não quero querer aquilo que eu quero. Eu quero desejar aquilo que o Senhor quer, eu quero viver aquilo que o meu Deus quer, eu quero pensar, eu quero agir, eu quero sentir, eu quero me mover, eu quero amar como Ele. Esse é o meu desejo e eu deixo essa sugestão para você, porque é uma escolha. Lembre-se, é sempre uma questão de escolha. Todas as suas escolhas te levaram para esse ponto da sua vida. E se existe algo que não está completo, não está pleno na sua vida, é porque essas escolhas que você tomou até aqui não foram suficientes para te fazer viver os planos plenos de Deus. Mas se você está vivendo, amém, tem como melhorar. Muito dos erros que nós vivemos, das limitações que nós vivemos, passam pela decisão que nós tomamos, que não era a decisão que era perfeita de acordo com os planos de Deus. Que nós possamos escolher os planos dele, não os nossos. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo, e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e para todos os povos? Isso foi a pergunta, vou ler melhor. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, pois visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino, ao cair da tarde, eles saíram da cidade.
aqui nesse trecho da árvore, essa árvore não estava em tempo de dar fruto, a figueira. Aproximando dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Olha só, Jesus veio a uma árvore, a uma figueira, e não era a época de fruto. Então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os discípulos ouviram dizer isso. E é interessante, e eu acho que a gente talvez leia, eu não sei como Marcos retrata esse episódio, mas essa árvore, ela murcha, ela morre, porque Jesus lançou uma maldição contra ela, que ninguém mais coma de seu fruto, porque ela não tinha frutos. Eu não quero receber essa maldição sobre a minha vida, eu não quero ser esquecido pelo Senhor, eu não quero deixar que passe por mim. Eu quero reter e transbordar, e é por isso que eu estou aqui. Eu quero dar frutos a tempo e a fora de tempo, querendo guardar algum fruto, não, eu vou entregar. Por exemplo, eu estou com um fruto aqui na minha frente que eu tenho que entregar. Eu não vou reter. É muito importante para mim, tem um valor muito alto. É um dos negócios pelo qual eu ganho. Mas ontem Deus falou comigo, cara, sério que você vai reter isso? Não posso reter, eu tenho que entregar. Depois que Deus fala com a gente, se a gente segura, é pior. Então, essa semana eu já fiz isso com um outro aparelho que eu tava, uma pessoa muito importante para mim estava precisando. Ela tinha até o valor para poder pagar, mas eu tinha que dar, eu tinha que plantar essa semente na vida dessa pessoa. Nós estamos muito preocupados com fazer uma parte, nos esquecemos da outra. Temos que fazer tudo. A semente, ela pode ser uma semente espiritual, uma semente emocional, uma semente física, mas cada uma dessas sementes, ela retorna 30, 60, 100 vezes mais, quando guiados pelo Espírito Santo, nessas áreas também. Então, se eu só planto sementes na área espiritual, eu vou colher no espiritual. Aí depois não adianta reclamar com Deus porque que as coisas na sua vida material não dão certo, entendeu? Aí você fica frágil num aspecto. E toda vez que a gente fica frágil num aspecto espiritual, ou emocional, ou físico, isso afeta as outras esferas. Então a gente tem que andar sempre ampliando essa camada de proteção em todas as nossas esferas, porque somos eu acredito, as pessoas de quem eu colho conteúdo acreditam, o conhecimento que eu busco, os livros, a Bíblia, somos corpo, alma e espírito, e isso nos leva a compreender que temos que agir nas 3 instâncias da nossa vida, para que quando alguém vier colher fruto, tenha fruto, ainda que não seja um fruto espiritual. Quantas vezes Deus faz uso de um fruto terreno para nos moldar? Deixa que algo na terra chegue à nossa vida e aquilo nos gera uma gratidão tão grande que a gente se volta para Ele. E aí a gente começa a colher também frutos espirituais, emocionais. É incrível a quantidade de frutos emocionais que nós colhemos ao estarmos no ambiente de um culto. E ninguém fala sobre isso. São muitos frutos, a nossa postura corporal, a nossa adoração, o nosso levantar de mãos, o nosso se prostrar, o chorar, tudo isso é tratamento emocional. Por isso que quando a gente chega pesado num culto, com preocupações, e a gente deixa aquele culto lavar a nossa alma, de fato as nossas emoções estão sendo curadas e tratadas. E quantos louvores que não mexem conosco, só que Deus quer fazer isso a todo instante. Hoje mesmo eu abri e tinha um louvor diferente que uma irmã me enviou, e eu já passei para frente, porque eu não quero reter nenhuma semente, eu já passei para frente, e esse louvor mexeu comigo, me edificou de uma forma profunda.
e eu pude já ter um momento lindo na presença de Deus, através de um louvor que falou ao meu coração, que mexeu comigo, que fez sentido para mim. Compreendam isso. Olha só. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembra que eu falei que eu não sabia se a gente ia, mas está falando aqui. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. Olha as orientações. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. A oração introdutória, volta o vídeo, vê o que a gente acabou de orar. Perdoa, para que o amor entre e ocupe esse espaço. Para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Eu não sabia que nós leríamos esse versículo, até porque Mateus explica de forma diferente. Marcos já explica de outra forma. E olha só o resultado. Aquela figueira não deu fruto, reteve. Não era tempo, mas é a tempo e a fora de tempo. E ela secou. Quantos de nós já estivemos secos? Tão secos que a gente achou que não teria mais chance. Mas ao cheiro das águas brotará. Como planta nova crescerá. Que o Espírito Santo possa nos guiar para que as nossas raízes alcancem essa água de vida que traz transformação, que traz libertação, que possamos ser libertos das raízes de amargura, que o Espírito Santo venha te guiar nesse momento a liberar perdão para essa pessoa, e que esse perdão, ainda que não faça sentido emocional, tome uma atitude espiritual para que comece a fazer sentido emocional e físico, porque a falta de perdão, ela afeta as emoções e afeta o físico. Libera perdão em nome de Jesus. Eu libero perdão em nome de Jesus para todos aqueles que um dia eu machuquei, para as pessoas que eu machuquei, para as pessoas que me machucaram. Eu peço perdão aos que me machucaram. Eu peço perdão àqueles que eu machuquei, e eu libero perdão para aqueles que eu fui machucado, em nome de Jesus. Então, se você machucou alguém, vai lá e pede perdão. Se a pessoa te machucou, libera perdão. Se você tomou consciência agora, libera perdão. Libera perdão. Não espere que venham te pedir perdão, porque a atitude é daquele que está querendo o tratamento. E existem pessoas que não querem ser tratadas. E eu espero que você não seja uma dessas pessoas. Chegaram novamente a Jerusalém quando Jesus estava passando pelo templo. Aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta, respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos.
Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Lembre-se, todas as vezes que Jesus fazia uma pergunta é porque ele estava querendo arrancar do coração daquela pessoa, da mente daquela pessoa, aquilo que era o motivo pelo qual Jesus estava sendo indagado. Então, chegue com perguntas sinceras diante de Deus. Chegue para se esvaziar diante de Deus. Não fica perguntando coisa superficial. Não fica tendo uma conversa superficial. Ele está vendo o seu coração, os motivos, as causas, as dores. Então, chega e pergunta para Deus: por que eu estou querendo tal coisa com tanta força? Por que isso está sendo tão desejado pela minha alma, pelos meus sentimentos? Por que eu estou querendo mais isso do que vir aqui orar? Por que eu estou querendo mais isso do que servir ao Senhor? Me ajuda a entender qual é a causa desse desejo enorme que cresceu dentro de mim de ter uma casa. Por quê? Talvez o Espírito Santo te guie para te falar: você quer tanto essa casa porque um dia seu pai ou sua mãe te falaram que você só teria uma família se você tivesse uma casa. E é por isso que você quer tanto essa casa. Mas você não precisa de uma casa para ter uma família. Você precisa da minha presença. E aí você começa a ser tratado. Teve muitas coisas que eu fui tratado essa semana. Eu, por exemplo, tinha um trauma em relação às minhas empresas, onde eu hoje amo de forma plena, mas antes eu achava que eu amava, mas eu só tinha uma dependência financeira da minha empresa e eu não gostava de estar no ambiente da minha empresa. Olha a trava. E aí eu fui abençoado através de uma pessoa que chegou até mim e começou a fazer perguntas. E na hora que eu fui respondendo, eu achei lá no meu inconsciente, num quarto bem bagunçado dentro de mim, uma porta, e quando eu abri essa porta eu vi que eu fui traumatizado em alguns momentos e eu sofri muita dor em alguns momentos dentro do ambiente da loja. Então sempre que eu ia até a loja, que eu estava dentro da empresa, eu sentia uma dor emocional e isso me dava tristeza. E quando eu percebia, eu já virava para minha esposa: amor, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. Isso quando eu ia. Passei semanas sem ir. E hoje eu tenho a alegria de poder dizer para você que após a cura emocional, o Espírito Santo ocupou mais esse espaço, o amor ocupou mais esse espaço, e eu vou com alegria na minha empresa. Eu fui ao longo de toda a semana pela primeira vez, desde quando eu abri essa empresa, todos os dias, e fiquei lá, e Deus me deu memórias boas, vivências boas, acontecimentos bons, me presenteou com tantas coisas, me mostrou: tá vendo? Aquilo que eu tenho feito na sua vida, eu quero fazer na vida desses aqui também. Eu quero fazer na vida de um cliente, de um colaborador. Eu quero ajustar, eu quero aperfeiçoar, eu quero fazer você ir além das suas metas. Eu quero fazer com que você transborde na vida de todos que vêm aqui. É um ambiente de cura, de tratamento, esteja aqui. E isso tem sido muito, muito bom. Muito bom. Ao ponto de, pela primeira vez na minha vida, os meus colaboradores já fizeram muito isso, mas eu nunca tinha feito isso. Eu e a minha esposa, só nós dois, abrimos a empresa no domingo e trabalhamos meio expediente para atender a necessidade de última hora de algum cliente que está passeando aqui. Eu tenho uma empresa na beira num local que tem praia, e tem muito cliente que não consegue fazer compra de segunda a sábado, e no domingo nós abrimos, e nós tínhamos uma meta que já era uma meta assim, grande humanamente. E eu fui para a loja e falei: pai, ainda que eu não venda R$1, eu preciso desse tratamento, eu preciso completar essa semana com esse momento. E eu agradeci muito minha esposa por todas as vezes que ela realizou isso
e ela fez na minha ausência, e ela me ajudou, e ela estava lá comigo, ela ficou no caixa, eu atendia todos os clientes que entravam, todos os clientes, e quando deu meio-dia, nós encerramos a loja às 13 horas, foi das 9 às 13, meio expediente, porque a gente voltou para casa, teve um momento em família, pude descansar e à noite foi um culto milagroso. E quando deu meio-dia, nós já tínhamos ultrapassado a meta. E quando deu 1 hora, quando deu meio-dia, nós já tínhamos alcançado a meta. Quando deu 1 hora, essa meta já tinha sido ultrapassada em muito. Ai, como o Senhor está disposto a dar muito mais do que nós pedimos, a fazer com que nós tenhamos pescas milagrosas quando nós estivermos com o sentimento certo. Chegaram novamente, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei. Ele respondeu: não sabemos. Nós encerramos, eu encerrei o capítulo sem nem perceber. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. A autoridade que nos guia é a autoridade do Espírito Santo, e é essa autoridade e muito mais que Jesus carregava sobre ele, porque ele era 100% Deus e 100% homem. Ele estava conectado com o Pai, e nós podemos ter essa conexão se nós nos inspirarmos em Jesus, olhar cada atitude dele, copie as atitudes. Ele se retirava para orar, ele pregava não importando o local e a hora, ele se movia com amor, sempre que olhava para uma necessidade ele tinha compaixão, ou seja, amor. Ele perguntava para Deus, ele orava, ele falava: Pai, ele agradecia: Pai, nós te agradecemos, e ao partir do pão havia multiplicação. Então era muito intencional tudo aquilo que Jesus fazia. E esses homens, quando fizeram essas perguntas, eles estavam querendo criar uma situação para prender Jesus, e Jesus não permitiu que eles fizessem uso de algo para poder justificar. Pelo contrário, quando Jesus foi crucificado, foi sem nenhuma justificativa, mas estava lá escrito: Rei de Israel. Ele é rei da sua vida. Jesus já está dentro aí do seu coração. Você já falou: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, e reconheço que o seu sacrifício na cruz foi por mim. Fale isso. Se você nunca falou, fale isso e agradeça. E se inspire em Jesus, a maior mente que esse mundo já viu. Que ele possa nos inspirar a sermos melhores versões de nós mesmos todos os dias. Esse é o meu desejo. Eu desejo para mim, eu desejo para minha esposa, para minha filha que ainda nem nasceu hoje, se eu não me engano. Minha esposa está fazendo 21 semanas ou 22. E daqui a algumas semanas, umas 18 aproximadamente, essa bebê vai estar aqui conosco. E alguns vídeos serão feitos com ela no meu colo. E eu quero que ela cresça ouvindo a palavra. Eu quero que ela cresça num lar cheio desse amor, esse amor que vem do alto, que vem de Deus. E que ela se sinta amada, e que ela possa ser instruída no caminho em que ela deve andar, e que ela seja cheia do Espírito Santo, e que ela faça coisas muito maiores do que um dia eu sonhei, para mim. Que ela tenha fé de mover montanhas, que ela tenha fé, que ela seja movida de íntima compaixão. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. É isso. Estudo 1189 está indo. Peço a você que está aqui agora que ore por mim, Alex, Karen e Esther. Eu preciso da cobertura espiritual de todos aqueles que estiverem ao meu redor, para que
essa jornada seja guiada e facilitada pelo Espírito Santo. Não é todo dia que eu venho aqui que eu estou 100%. Existem dias que eu estou com preocupação, existem dias que eu estou cansado, existem dias que eu estou exausto, mas todas as vezes que eu estou aqui, eu sou cheio, eu sou tratado, e é por isso que quando eu lembro, lembra aquele dia, você foi tratado, lembra aquele dia, você foi cheio, lembra aquele dia, você saiu muito melhor, e é por isso que eu venho. Fica a dica. Curta, se inscreva no canal, compartilhe, faz parte também. Deus abençoe.